Gabigol foi esmagado, enforcado. O jogador do Fluminense, simplesmente o árbitro da partida, o senhor Wilton Pereira Sampaio, foi lá e expulsou o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa não revidou, não realmente assim, né, eu posso dizer, não agrediu o jogador do Fluminense. O Gabriel Barbosa que foi agredido e ele já colocou na súmula. É inacreditável o que ele colocou na súmula sobre a expulsão de Gabriel Barbosa. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, também pediu explicações, né? Detonou a arbitragem e pediu explicações porque o Gabriel Barbosa foi expulso. A gente vai falar sobre isso, vou falar também sobre as palavras do técnico Tite, que lamentou, né? Poderia ter feito um placar elástico diante do Fluminense pelo primeiro tempo. Sensacional que o Flamengo fez. O Flamengo aí, né, figurando fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Brasileirão tem um novo líder, que é o Palmeiras, que bateu o Internacional na noite deste último sábado. A gente também vai falar sobre isso. Vou falar sobre as palavras de Everton Cebolinha, que admitiu que o time do Flamengo, o Flamengo sentiu, estava cansado diante do jogo contra o Fluminense. Arrascaeta também lamentou aí a parte física, né, do Flamengo, principalmente no segundo tempo. A gente vai falar sobre isso, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre, rapaz, a explicação que o senhor Wilton Pereira Sampaio, né, aplicou lá na súmula em relação à explicação sobre a expulsão do atacante Gabriel Barbosa. Lembrando que Gabigol não revidou a agressão do jogador do Fluminense. Gabigol em nenhum momento, Gabigol agrediu o Nino, jogador do Fluminense. E daí então o Gabriel Barbosa foi expulso com vermelho direto. No momento que o Gabigol está sendo agredido, enforcado pelo jogador do Fluminense, Gabriel Barbosa está com os braços para baixo. Gabriel Barbosa não agride, e muito menos verbalmente. Não proferiu nenhuma palavra de ameaça contra o jogador do Fluminense. Mas olha só o que o Wilton Pereira Sampaio, que já vem com aquela martelada na cabeça, ó. Se Gabigol abrir a boca, a gente vai expulsar o Gabigol. Tá? É isso aí. O Wilton Pereira Sampaio, todos os jogos que apita jogo do Flamengo, Gabigol não pode se manifestar em relação a nenhuma jogada, a nenhuma, posso falar assim, tomar, né, a frente para falar qualquer coisa de erros que está acontecendo dentro do jogo. E neste sábado não foi diferente. Olha só o que o árbitro da partida, o senhor Wilton Pereira Sampaio, ele colocou lá na súmula sobre a expulsão de Gabriel Barbosa. Ele falou o seguinte: por praticar ação ofensiva e abusiva ao ir de encontro ao seu adversário de número 33, senhor Marcílio Florencio Mota Filho, dando uma peitada no mesmo. Não peitou, Gabigol não peitou, Gabigol só fez assim, e o Nino que foi para cima dele. Olha só, gerando um ato conflitivo entre eles e os jogadores de ambas as equipes, que foi prontamente controlado. O fato citado ocorreu com o jogo paralisado após a marcação de uma falta a favor da equipe visitante. Cabe ressaltar que o referido atleta, após o término da partida, ingressou no campo de jogo, indo ao encontro da equipe de arbitragem, proferindo repetidas vezes as seguintes palavras. Olha só: quero saber, Gabigol, as palavras que Gabigol proferiu para a equipe de arbitragem. Quero saber por que você me expulsou. O mesmo foi contido por seus companheiros e retirado do campo de jogo. Gabigol foi aí pedir explicações porque ele expulsou. Já tinha sido expulso Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa foi expulso por quê? Por quê? Porque ele foi aí em direção ao Nino, não agrediu o jogador, simplesmente assim. O Nino que agrediu, o Nino foi lá e enforcou o Gabriel Barbosa, e o Gabriel Barbosa que foi expulso. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, antes da entrevista coletiva do Tite, ele
soltou a voz, subiu o tom e pediu explicações sobre a expulsão de Gabriel Barbosa. Olha só o que Bruno Spindel falou. Viemos aqui novamente para falar sobre arbitragem. Infelizmente, eu queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro, o motivo da expulsão do Gabriel. Quem esgana e agride o Gabriel é o Nino. O Gabriel fica com os braços para baixo, não revida a agressão. E a gente queria entender, ouvir o áudio, tem que botar esse áudio, hein? O áudio do VAR, o motivo da expulsão de Gabriel. Julgamos que foi completamente errada e erradíssima, pois quem cometeu a agressão foi o Nino, disse aí Bruno Spindel, antes da entrevista coletiva do técnico Tite, pedindo explicações sobre a situação envolvendo a expulsão de Gabriel Barbosa. E para você, torcedor rubro-negro, o que você achou sobre essa explicação do árbitro, do senhor Wilton Pereira? Eu não quero entender como que um cara desse chegou a apitar jogos de Copa do Mundo. Mano, é inacreditável, com todo respeito, mas, cara, é uma vergonha. O técnico Tite, em entrevista coletiva, ele falou sobre a partida e falou também sobre a situação de Gabriel Barbosa, né? Ele falou por que não conseguiu entender também a expulsão de Gabriel Barbosa. Porque ele não conseguiu entender e pediu também explicações. Mas sobre a partida, o técnico Tite, ele falou sobre o jogo e falou que o Flamengo aí poderia ter conseguido um placar elástico pelo primeiro tempo sensacional que fez. Olha só o que ele falou. Fica a sensação de que poderíamos ter vencido. No contexto geral do jogo, fez um grande primeiro tempo. Talvez se tivesse concretizado as oportunidades, faria um placar mais elástico. Hoje estavam em campo, no Fla-Flu, os dois últimos campeões da Libertadores. Isso é grande. Com um grande trabalho do Fernando Diniz e do Paulo Angione, e nós retomamos esse processo de confiança e fazemos um jogo do nível do primeiro tempo. Foi impressionante para mim. As trocas do segundo tempo, tu revitaliza. Quando eu ia fazer esses ajustes, tomamos o gol no segundo tempo. O jogo terminou mais equilibrado, metade para nós muito superior. Uma outra parte, 25 minutos talvez de superioridade do Fluminense, mas sem uma contundência, acrescentou o técnico Tite em relação, ao jogo sobre a partida diante do Fluminense. E agora, neste momento, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Por quê? O Palmeiras venceu o Internacional, jogo que aconteceu ontem à noite, neste último sábado, e foi a 62 pontos. Neste momento, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, os primeiros colocados lá na parte de cima, está assim neste momento. Com a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, foi a 62 pontos, é o líder neste momento. Botafogo joga hoje. É um confronto direto com o Red Bull Bragantino. 59 está na segunda colocação. O Grêmio também joga hoje diante do Corinthians. Dificilmente o Grêmio pode acontecer. Futebol é isso, dinâmico. Está com 59 pontos também na terceira colocação. Red Bull, que tem um jogo direto com o Botafogo, está com 58 pontos. Se o Red Bull vencesse o jogo contra o Botafogo, vai a 61 pontos. O Flamengo, que empatou com o Fluminense em 1-1 no Maracanã neste último sábado, ficou na quinta colocação, inclusive fora do G4. Fora do G4 com 57 pontos. Atlético Mineiro joga hoje com 54, pode ultrapassar o Flamengo em caso de vitória do Atlético Mineiro, não pelo saldo de vitória, mas sim pelo saldo de gols. O Atlético Mineiro nesse momento tem 15, o Flamengo tem 13. Já tem um saldo superior ao Flamengo. Pode ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação e o Flamengo pode terminar essa rodada, inclusive na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 57 pontos. Então, assim, é uma situação delicada hoje, neste momento, para o Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense, o Flamengo estaria hoje com 59 pontos. Estava lá em cima, na briga pelo título. O Flamengo vacilou e vacilou feio. Independentemente da situação de Gabriel Barbosa, que já aconteceu no final da partida, a expulsão de Gabriel Barbosa, mas o Flamengo teve sim mais bola no jogo, o Flamengo teve como vencer a partida, mas o Flamengo vacilou.
vacilou e vacilou feio. E posso falar em vacilar, o atacante Everton Cebolinha, ele falou e admitiu que o Flamengo estava cansado. Sentiram o cansaço, ficamos bem cansados. O Everton Cebolinha falou o seguinte: ficamos bem cansados. Com isso, não conseguimos manter a intensidade do primeiro tempo no segundo. É difícil, a gente manter a intensidade muito alta durante o jogo todo. A gente sabia que ainda tinha mais alguns minutos pela frente, mas é difícil manter. Infelizmente, cansamos. Porém, quem entrou foi bem. E é isso que importa, disse aí Everton Cebolinha. A Arrascaeta também falou sobre a situação em relação, né, à caída do Flamengo no segundo tempo. E ele falou o seguinte: jogamos contra um rival muito qualificado, que tem um jogo muito pessoal, que fica muito com a bola. No primeiro tempo fizemos muito bem. Tivemos muitas situações de gol para ampliar ainda mais o placar. No segundo tempo sentimos um pouco mais. Deveríamos ter ficado um pouquinho mais com a bola, disso aí o nosso meia Georgiano Arrascaeta em entrevista após aí a partida diante do Fluminense, né? Infelizmente aí, vamos ver o que deve acontecer daqui para frente. O Flamengo pode terminar a rodada na sexta colocação, inclusive, né? Aí com 5 pontos atrás do líder, que hoje é o Botafogo, o que é o Palmeiras, perdão. Botafogo venceu hoje, o Botafogo vai a 62 também. Reassume a liderança pelo saldo de gols. Mas é isso aí, galera. É isso aí. Flamengo aí, né? Vacilou feio. Gabriel Barbosa expulso injustamente. Essa é a minha opinião. Mas vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade, deixe seu comentário, deixe sua opinião. Seu comentário, sua opinião é muito importante aqui para o nosso trabalho. Valeu? Quero deixar um forte abraço, um ótimo domingão para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.